Quer saber um pouco mais sobre o telescópio James Webb e qual a diferença entre ele e o Hubble? Isso mesmo, nós temos um novo telescópio espacial que foi lançado em 25 de dezembro de 2021 e depois de 30 dias acaba de chegar ao seu destino final, o ponto de Lagrange 2, a cerca de 1,5 milhão de quilômetros aqui da Terra. Quer saber qual a diferença entre o James Webb, o Hubble e por que essa distância tão grande, se o Hubble hoje orbita a Terra a uma distância de aproximadamente 570 km? Então me acompanhe que é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu sou Fernando Pitti e seja muito bem-vindo a mais um vídeo de atualização tecnológica do que está acontecendo não só aqui na Terra, mas também no espaço. Desde 1609, quando o astrônomo Galileu Galilei inventou a luneta astronômica, ou telescópio, muita coisa aconteceu, né? Muito desenvolvimento aconteceu depois disso. Inclusive, né, já desde a década de 1920, se pensava em colocar um telescópio no espaço. Isso mesmo, né? Não é coisa de hoje não, já há muito tempo, praticamente um século, já se pensava em colocar um telescópio no espaço. Bom, acontece que lá na década de 70, 1970, começou a se planejar a construção desse telescópio e ela de fato começou em 1980, né, na década de 1980, que é o telescópio Hubble. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo já deve ter visto aquelas fotos incríveis, né, de nebulosas, de galáxias, que o telescópio Hubble nos proporcionou aí ao longo dos últimos 30 anos. Bom, para falar um pouquinho do Hubble, né, um pouquinho só de história do Hubble, então, no dia 4 de abril de 1999, por meio do ônibus espacial Discover, na missão STS-31, isso mesmo, uma das primeiras missões dos ônibus espaciais, o Hubble foi alçado, né, para fora do Discover e ele ficou aí desde então orbitando a uma altitude da Terra aproximada de 570 km. O ônibus, segundo consta aí, chegou a 600 km de altitude, né, para fazer o alçamento, né, tirar o telescópio Hubble e colocar ele em órbita. Acontece que essa órbita baixa, né, de 570 km aproximadamente, faz com que o Hubble dê uma volta completa ao redor da Terra a cada 90, 95 minutos aproximadamente. Bom, então a cada hora e meia o Hubble percorre toda a superfície, ou seja, ele dá um giro completo ao redor da Terra. Isso é ruim, né, quando a gente pensa em relação à observação do espaço profundo, né, porque você tem um pequeno intervalo de tempo, né, quando ele está fazendo realmente essa volta ao redor da parte escura da Terra para poder fazer essa observação. Além do que, o Hubble também estando a uma altitude muito baixa, ele fica sujeito aí, de certa maneira, ainda à nossa atmosfera, né? Tem as suas interferências da atmosfera também. Bom, tem um ponto positivo, né? O Hubble ele nasceu, poderíamos dizer, com problemas de visão, tanto que a primeira missão de correção já aconteceu em 1994, em janeiro de 1994, quando 7 astronautas passaram 10 dias corrigindo as lentes do Hubble e também fazendo algumas atualizações nos seus sistemas. E depois dessa missão de 1994, outras 4 missões se sucederam, então com astronautas indo até o telescópio, fazendo as suas revisões, as suas manutenções necessárias, né? O que aconteceu foi até a última missão, a STS-125, com o ônibus espacial Atlantis, em maio de 2009. Bom, em 2011 houve a aposentadoria, né, dos ônibus espaciais. Então, desde então, ninguém mais, nenhum astronauta vai até o Hubble para fazer as manutenções, nem troca de sistemas ou melhorias que, porventura, poderiam ser possíveis ainda. Detalhe, nós estamos falando de um telescópio de 1990, que já tem 32 anos que está no espaço. Se a gente considerar o tempo também de criação, de desenvolvimento, de construção, que foi na década de 80, então nós estamos falando de um telescópio de 40 anos. E se a gente avançar um pouquinho mais, for pensar desde a concepção dele, na década de 1970, nós estamos falando de um telescópio com 50 anos de conceito. 50 anos. E aí começam as grandes mudanças, as grandes diferenças que a gente pode destacar. E neste vídeo aqui, para ser um vídeo mais direto, um vídeo mais curto, eu quero destacar apenas 2 grandes diferenças entre o Hubble e o James Webb.
E uma delas está exatamente aí, na tecnologia. O Hubble carrega conceitos e construção da década de 1970 a 1980, o que varia aí, como eu falei, de 40 a 50 anos de conceito e de tecnologia. O James Webb foi construído agora, nos últimos anos, e lançado agora em dezembro, 25 de dezembro de 2021. Isso faz com que ele tenha, então, pelo menos 40 a 50 anos a mais de tecnologia, especialmente no processamento de dados, na forma de registrar as imagens, na forma de tratar essas imagens. E, com detalhe, né, ele já nasce com um conceito totalmente diferente do Hubble. Então, uma das grandes diferenças entre o Hubble e o James Webb é exatamente a tecnologia que o James Webb carrega em relação ao Hubble. Aí você diz assim, mas o Hubble, coitado, né? Então foi ruimzinho? Não, gente. O telescópio Hubble, ele foi projetado e ele foi lançado para durar 15 anos. E ele já está há mais de 30 anos operando. E ainda continua operando, ainda continua funcionando. Com algumas falhas eventuais de vez em quando, mas ainda continua operando. Ou seja, ele já é um sucesso tremendo. Ele já mais do que dobrou a vida útil dele. Ele era para durar 15, já durou mais de 30 anos. Então o Hubble, sim, cumpriu a sua missão. O telescópio Hubble, ele nos trouxe imagens magníficas e essas imagens, essa descoberta, fez com que a gente, inclusive, pudesse entender o início do universo. Um exemplo disso está na galáxia GNZ11, distante aproximadamente 13,4 bilhões de anos-luz. Essa galáxia é tão antiga que foi possível registrá-la por meio das lentes do telescópio Hubble, que estima-se que quando ela foi criada, o universo todo tinha apenas 3% da sua idade atual, quando se leva em consideração, né, quando se conta como tempo zero, o Big Bang. Então, o Hubble, sim, ele fez o seu papel, ele cumpriu a sua missão com êxito e trouxe muito mais do que a gente esperava, mas com as suas limitações de tecnologia. E o segundo ponto, o qual eu já trouxe aqui no vídeo, mas agora eu vou destacar exatamente esse ponto, que é a principal diferença entre o Hubble e o James Webb, que é a órbita dele. Então, como eu falei, o Hubble está a uma altitude aproximada e uma órbita aproximada de 570 km, né, ao nível do mar, ao nível da superfície terrestre, e com isso ele acaba fazendo uma volta completa ao redor do planeta a cada 90, 95 minutos aproximadamente. Uma hora e meia, mais ou menos, ele está fazendo essa volta completa. James Webb, ele está localizado no ponto de Lagrange. O ponto de Lagrange é um ponto, na verdade são 5 pontos, né, idealizados pelo matemático Lagrange no século XVIII, e esses pontos, então, são pontos nos quais pode coexistir até 3 corpos orbitando um em relação ao outro, mas permanecendo na mesma posição, porque uma força centrípeta acaba anulando a outra força gravitacional, e de tal maneira que eles conseguem ficar ali estáticos, ou melhor, sempre um em relação ao outro, mesmo estando distantes. Como a gente pode observar aqui na imagem, né, que eu extraí do próprio site aqui da NASA, nós temos 5 pontos de Lagrange, um próximo aqui da Terra, que é o L1, L4 e L5, que são os pontos mais distantes, né, laterais, o ponto L3, que fica do outro lado do Sol, por isso que inclusive há as teorias do planeta X, né, no qual nós nunca podemos enxergar, porque está exatamente do outro lado do Sol, né, ele sempre vai estar numa linha reta da Terra, mas do outro lado. E o que nos interessa exatamente aqui, o ponto que o James Webb já chegou, né, agora no dia 25 de janeiro, é no ponto L2, no ponto Lagrange 2, que fica distante a cerca, né, de 1,5 milhão de quilômetros da superfície da Terra. Dessa outra imagem aqui, também extraída do site da NASA, né, a gente pode observar a diferença entre eles. Enquanto o telescópio Hubble está a 570 quilômetros ao nível da Terra, né, a distância da Terra, orbitando a Terra, a Lua orbita a Terra a uma distância de 384.400 quilômetros.
Fazendo um paralelo, só para a gente falar aqui dos satélites geoestacionários, né, esses satélites de TV, por exemplo, eles estão a uma altitude de 35 mil quilômetros. E então nós temos aqui, entre o Hubble e a Lua, nós teremos ainda todo um aro aqui, né, com os satélites geoestacionários. O Webb, que é o segundo que já está indo, já tem um outro satélite que está posicionado também no ponto L2, no Lagrange 2, então nós estamos falando uma distância de 1,5 milhão de quilômetros. E como a gente pode observar aqui também através dessa outra animação extraída do próprio canal, né, do YouTube da NASA, a gente consegue observar, né, que ele sempre vai estar trabalhando, sempre vai estar indo na mesma velocidade que a Terra em relação ao Sol. Mesmo estando mais distante do que a Terra, o ponto de Lagrange garante então que o telescópio James Webb sempre vai estar posicionado na mesma distância e tendo a Terra e a Lua, inclusive, como proteções, como um escudo, né, para ele em relação ao calor, né, vindo do Sol e outras radiações. E dessa maneira, o James Webb consegue então continuar as suas observações do espaço profundo a todo momento. Ele não precisa parar e se orientar, né, a cada volta, a cada hora e meia, né, porque ele sempre vai estar apontando para o espaço profundo e sempre tendo a Terra, né, como um anteparo, como um escudo. E o detalhe, o James Webb, né, nesse ponto de Lagrange, ele também vai conseguir manter uma comunicação direta com a Terra, porque aqui na Terra, né, a partir de 3 antenas, uma na Austrália, outra na Espanha e outra na Califórnia. Então essas antenas vão conseguir sempre estar mandando, né, através de uplinks ou downlinks, ou fazendo aí telecomandos no telescópio, recebendo as suas informações então em forma constante, né, podendo então sempre estar aí em contato direto com a Terra e mandando e recebendo as informações a partir daqui. Então, basicamente, era estas as duas diferenças mais gritantes que a gente tem no James Webb em relação ao Hubble. Nós temos muito mais, né, se a gente for falar, e aí eu volto para cá novamente. Se você não for inscrito no canal, te convido para se inscrever agora, né? Eu volto aí a falar sobre o James Webb ou em outros vídeos ainda, falar como ele funciona, seus espelhos, suas tecnologias. Mas esse vídeo aqui é já para trazer uma pequena introdução, né, da diferença entre o James Webb e o Hubble. As duas principais diferenças, que é a órbita e que são as tecnologias, né, 40, 50 anos de tecnologias que separam um e outro. Então, você já tinha escutado sobre o James Webb? Sabia que ele estaria tão distante assim da Terra? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Quero conversar um pouco mais contigo aqui pela seção de comentários. Conteúdo legal esse, né? Tenho certeza que esse conteúdo vale seu like e também a sua inscrição aqui no canal, né? Estou esperando então a sua inscrição, o seu like e, claro, o compartilhamento deste vídeo aqui com seus amigos, aqueles entusiastas, né, pela tecnologia, principalmente pela tecnologia e a exploração espacial. E para isso é muito fácil, eu já deixo um link prontinho aqui, tanto na descrição quanto aqui no card, que basta você clicar sobre ele, que já vai abrir o link deste vídeo diretamente no seu WhatsApp. Você vai selecionar os destinatários e vai enviá-lo automaticamente. É simples assim. E se você também é um entusiasta da tecnologia e da exploração espacial, consulte os links que eu vou deixar aqui na descrição do episódio também com algumas sugestões de lunetas astronômicas, né, ou de telescópios, para quem sabe você também começar a explorar aí o espaço, né, pelo menos aí os planetas mais próximos aqui da Terra e também a Lua, né? Tenho certeza que você vai gostar aí. É uma brincadeira gostosa, né? E, inclusive, trazer essa paixão aqui pela exploração espacial, né, para seus filhos, né? É uma forma de começar aí com uma luneta super acessível que vale a pena, né? Link aqui na descrição do vídeo também. E se você gostou do vídeo, como eu falei, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar e também deixar sua opinião aqui sobre o James Webb e sobre o Hubble aqui nos comentários do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.